Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para mais um estudo no livro de 1 João. Estamos em capítulo 2, chegando no fim desse capítulo tão lindo. E estamos aprendendo junto com João o que é ser discípulo de Cristo Jesus. O que é o discipulado, o que é viver a vida abundante. E nesse capítulo, a gente viu ontem que ele usou a palavra permanecer, permaneça várias vezes. Então essa palavra para João, é uma palavra muito importante. E essa palavra descreve o perfeito processo do discipulado. Viver em Cristo. Viver em Cristo e o Pai e Cristo vivendo na gente. Permanecer. Viver da vida divina que é revelada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ouçam como João termina esse capítulo. Ele diz assim: Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele, Jesus, é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Eu queria repetir, ouça o lugar de importância que ele coloca a palavra permanecer. Filhinhos, queridas pessoas, filhinhos, agora mesmo, permaneçam nele. Isso é discipulado. Permaneçam nele, em Cristo, para que, quando ele, Jesus, se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nesses dois versículos, e somando os 4 versículos antes, a gente percebe que para João, o discipulado pode ser descrito claramente com a palavra permanecer, mas permanecer em Cristo, o Cristo justo. Se eu pudesse perguntar para João, hoje mesmo, sobre o discipulado, e se eu perguntasse para João assim, João, você andou com Jesus 3 anos e meio, ninguém estava mais perto de Jesus do que você. João, Jesus nos deixou um discipulado perfeito? João, eu sei que Jesus, segundo seu evangelho, isso através de Mateus e Lucas e Marcos, a gente sabe o significado da cruz, que Jesus fez na cruz, o sacrifício perfeito para tirar o pecado do mundo e também fazer a justiça entre nós possível. Mas, João, como é que a gente deveria descrever o discipulado? Eu creio com todo o meu coração que esse querido irmão nosso, João, diria, é permanecer. É permanecer. Da mesma forma que a gente prega com tanta confiança Cristo crucificado como sendo a nossa salvação, nosso discipulado é permanecer na videira, em Cristo Jesus. Esse é o plano. Por isso Jesus falou mesmo em João 15, que sem ele nada podemos fazer. Eu tenho pregado durante muitos anos, e eu tenho pregado em igrejas Assembleia de Deus, presbiteriana, luterana, pentecostal, mas
mais ou menos a maior parte do meu tempo eu estou na Igreja Batista. E uma coisa que eu sei sobre qualquer igreja evangélica que prega a Bíblia, que prega Jesus, que quando os pastores e líderes das igrejas que levam a sério Jesus e a Bíblia, se você pregar numa igreja que o cruz de Cristo não foi suficiente para nos salvar, se você abrisse sua boca e disse: a cruz de Cristo está faltando alguma coisa, eu garanto que você seria expulso do púlpito. Eles iam tirar você, porque ninguém questiona o poder do sacrifício de Cristo uma vez para sempre. Mas quando se trata de discipulado, quando se trata de discipulado e o que é ser discipulado, há uma confusão nas igrejas evangélicas. Mas em João, o autor desse livro, tanto no seu evangelho ou aqui em 1 João, ele fala claramente que existe um plano perfeito para a gente não ficar envergonhado perante Jesus quando tudo nessa história do mundo termina e ele aparece. Ele tem uma maneira que você pode ser discípulo como Jesus quer que você seja. É chamado permanecer nele. Permanecer em Cristo. Jesus disse claramente, ele falou: eu sou a videira, vocês são, meu pai é o agricultor. E ele quer que, meu pai quer que você dê fruto, então ele vai podar vocês e cuidar de vocês. Mas ele fala: sem mim nada podeis fazer. E no último parte, versículo 8 de João 15, ele fala para nós: assim serão meus discípulos. Agora aqui em João, 1 João, ele fala claramente: permaneça, viver em união com, considera a sua vida eternamente ligada, permanentemente apoiada pela presença de Cristo em você. Se você tem dúvidas, eu faço a mesma pergunta para o apóstolo Paulo. Paulo, você falou tanto de Cristo e Cristo crucificado, você falou que você resolveu não saber nada mais do que Cristo e Cristo crucificado. Duas coisas, Cristo e Cristo crucificado. E se eu pudesse perguntar para o apóstolo Paulo, existe um plano de discipulado que é perfeito? Como a cruz é uma obra perfeita, Jesus deixou para nós um plano de discipulado. Acho que ele diria assim: sim, é Cristo em você, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1. Eu acho que ele diria o que ele disse em Gálatas: eu, como uma mãe, sofrendo dores de parto, até que Cristo fosse formado em vocês. Eu mesmo discipulado é Cristo crucificado e Cristo. É Cristo em você. Jesus é o discipulado. Sem Jesus formado em você, você não consegue ser uma pessoa justa, que é o alvo do discipulado. O amor aperfeiçoado. Mas se eu pudesse perguntar para Jesus hoje de manhã, na sua presença e ele presente comigo, eu diria: Jesus, o Senhor fez uma obra perfeita na cruz e ninguém precisa acrescentar mais nada, o Senhor fez tudo perfeitamente. Mas no discipulado, Jesus, o Senhor também fez tudo perfeito? Eu acho que Jesus diria sim. Leia João 15. Eu dei um plano de discipulado, é chamado permanecer em mim, mas também se lembra que eu mandei vocês ir para o mundo inteiro, porque a minha autoridade é totalmente, tudo está nas minhas mãos, e vocês deveriam sair e batizar pessoas e discipular as pessoas.
e mostram para eles como viver meus mandamentos. Jesus é 100% da nossa salvação. E Jesus é 100% do nosso discipulado. É Cristo em nós que permite a gente externar ou revelar a glória de Deus. Por isso, João, nesse livro tão precioso, ele fala: filhinhos, agora, no meio de toda essa confusão, permaneçam nele, em Cristo, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. A cruz foi uma obra perfeita para nos redimir, reconciliar, justificar. Cristo em você é o discipulado. E se você abrir cada vez mais espaço dentro de você, ele vai expulsar seus medos e permitir você a dar fruto e depois mais fruto. Aí você vai ter um relacionamento continuamente com Cristo, diretamente, sem barreiras. Esse é o plano perfeito. Por isso, essa palavra permanecer, para mim, é a palavra mais preciosa no discipulado. Por isso, eu vou batendo nessa tecla e repetindo: Cristo é tudo, está em todos. Palavras do apóstolo Paulo. Permaneça nele. Palavras do apóstolo João. E Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. O Pai quer esse fruto, então Ele vai podar vocês, mas vocês podem descansar, vocês já estão limpos, porque eu limpei vocês, e agora eu quero que você dê fruto, e mais fruto, e muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Para mim, a resposta da pergunta: existe um plano perfeito para discipulado em todo lugar, o tempo todo, ao redor do mundo? Eu diria assim: é permanecer em Cristo. É Cristo formado em você. Jesus é tudo que Deus tem por nós e Jesus é tudo que Deus exige de nós. Descanse nisso, descanse em Jesus. Aprenda dele, descansa. E filhinhos, como o apóstolo João disse, permaneçam nele. E você não vai ficar envergonhado quando ele vem. Que Deus te abençoe. Permaneça em Cristo Jesus.